Fala aí galera, beleza? Vamos começando aí mais uma live do Drill Convida. Hoje eu convidei um rapaz que eu acompanho há um certo tempo. Ele é cantor, ele é professor de canto, tá? Não sei se poderia falar até um coach vocal, né? Ele auxilia, tem vários alunos a esses músicos desenvolverem o seu trato vocal, vamos assim dizer, tá? Eu vou conversar hoje com o Márcio Marques, tá? Como eu falei, o Márcio aí é professor de canto, tem o seu próprio projeto também. A gente vai conversar, vai ter um papo hoje sobre como é esse trabalho com os alunos dele, né? Onde ele ensina, enfim, como colocar sua voz, trabalhar com esse instrumento tão orgânico que existe no ser humano aí, e também um pouco sobre o projeto dele, sobre a carreira musical dele também, beleza? Vamos começar, já vou chamar aqui o Márcio para conversar, para a gente bater esse papo. Guardando ele entrar aqui. Opa! Fala, Rodrigo, tudo bem? Fala, Márcio, tudo ótimo, você? Tudo maravilha, me ouve bem? 100% você? Legal, também. Prazer estar aqui com você, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer conversar com você e falar sobre o assunto que eu mais gosto, que é justamente voz e canto, música, enfim. Show de bola. Eu que agradeço o teu tempo aí, né, por a gente tá trocando essa ideia. Acho que vai ser super massa para a galera que me acompanha conhecer um pouco mais do teu projeto. Eu sei que tem muitos cantores que me acompanham e já recebi algumas perguntas do tipo, Adril, porra, mas eu tô meio inseguro. Duas ou três semanas atrás eu recebi essa dúvida. Drill, eu tô inseguro com a minha voz, né? Eu não sei o que eu fazer. Aí, nesse processo, as pessoas acabam até atrasando, atrapalhando o seu desenvolvimento, né, na carreira musical por insegurança. E no final das contas, às vezes é um detalhezinho para arrumar, ou às vezes até o acompanhamento de um profissional como você mesmo, que está ali acompanhando para auxiliar essas pessoas. Então, eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser muito massa. Mais uma vez, obrigado aí por ter aceitado esse convite aí. Legal, eu que agradeço. É um prazer estar aqui, dividir um pouco do conhecimento que eu tenho e conversar com a galera. Show de bola. Márcio, até para eu conhecer mais o projeto, o pessoal também, eu vi que tá entrando alguns seguidores teus aqui, tem uns meus, mas eu gostaria que você falasse um pouco, cara, sobre a tua história. Eu sei que você tem uma carreira também, né? Você é cantor, tem o teu projeto. Isso. Eu gostaria que você falasse, contasse um pouco sobre como que você começou na música até chegar nos dias de hoje, ó, de maneira resumida aí, né? Claro, claro. Na verdade, eu comecei no interior de São Paulo. Eu estou aqui em São Paulo, capital, né? Mas eu comecei no interior de São Paulo, em São José dos Campos. E lá eu comecei cantando em banda de baile. E isso muito antes de pensar em ser professor de canto. Comecei cantando em banda de baile. Para quem sabe, para quem conhece, banda de baile você tem, sei lá, shows de 4 horas, dependendo do evento, 6 horas. É um repertório muito extenso, muito puxado. Então você precisa ter uma capacidade vocal para segurar esse repertório. Óbvio que eu não cantava sozinho, era dividido entre outros cantores, mas você tem um tempo de evento muito grande. E comecei a buscar informação, comecei a estudar logo muito cedo. Nessa época eu tinha por volta de 19 anos, 20 anos. E aí comecei a pesquisar, comecei a estudar para desenvolver as minhas próprias dificuldades. Mas nesse caminho, a internet ainda não existia como existe hoje, era tudo mais complicado de pesquisar informações, de buscar conhecimento. Então eu adquiria muito livro, comecei a ler, comecei a pesquisar por conta própria, importava muito material. O fato é que nessa época, além do trabalho da banda de baile, eu frequentava uma igreja batista e aí me convidaram para cuidar do coral infantil. E aí é que bateu a primeira dificuldade com relação ao conhecimento técnico. Porque tudo que eu vinha estudando e conhecia era para a minha voz, para as minhas dificuldades. Lidar com vozes infantis é outra parada, é outra história. E aí rola aquele medo de, putz, vou machucar essas crianças, vou estragar essas vozes.
E aí foi o momento que de fato eu mergulhei na história do estudo, da técnica vocal, e talvez nesse momento até eu tenha me transformado realmente em professor mais do que cantor até então. E aí nessa pesquisa de estudo e conhecimento sobre técnica, sobre anatomia, fisiologia, acústica da voz, pedagogia vocal em si, né, que é um termo que a gente utiliza Uhum. muito atualmente, durou pelo menos aí 20 anos de pesquisa e de estudo. E aí, no Legal. final de 2018, quando eu finalizei o meu mestrado, que foi em fonoaudiologia, eu falei, putz, agora tá na hora de voltar a cantar, tá na hora de também voltar a ser artista, porque já tinha vários materiais na gaveta lá guardadinho. Eu falei, ó, tá na hora agora de tirar isso e produzir, jogar pro mundo para voltar a desenvolver esse lado artístico, porque isso também faz falta, né, Drew? Sim, cara. E é interessante, faz falta mesmo, cara. Eu comecei na música tocando em bares e eu, pra não falar que eu nunca toquei em banda baile, eu já fiz uns 4, 5 shows com uma banda baile aqui de Curitiba. E, e eu não sei, eu sou percussionista, baterista, eu não sei como, eram dois cantores só, que na banda que eu, né, tava tocando tinham. A gente tocava 4 horas. As vezes que eu toquei foram um repertório de 4 horas. E eu, sinceramente, já perguntei algumas vezes pros cantores: cara, como que vocês aguentam cantar durante 4 horas seguida? Pois é. E eram seguidas, não era pausa, intervalo de meia horinha e volta. Não, era. Enfim, e agora, eu comecei na música em 2011, e desde lá até 2010, até dia 14 de março de 2020, eu tocava na noite, como um hobby, porque é uma coisa muito, né, enfim, mas também como profissão. Tá. Só que eu parei de tocar agora por causa da pandemia e eu fiquei praticamente um ano inteiro sem tocar. E caramba, a falta que faz, Muita, né? Quem muita. gosta. Então, óbvio que durante todo esse período aí, desde 2015, 2016 mais ou menos, eu fui focando na parte de lançamentos musicais, enfim, fui trabalhando, desenvolvendo trabalho com outros artistas, com outras bandas, mas sempre tocando. E chegou no momento, sei lá, em 2017, 2018, que era mais hobby, porque eu tinha minha receita mais vindo de outros trabalhos, Uhum. com lançamentos e tal, Tá. do que propriamente na música, na noite, né? Mas eu achava, não, eu talvez nem sinta tanta falta assim de tocar na noite. Quando bateu essa pandemia, eu pensei isso, não, eu não vou sentir tanta falta. Cara, deu 2 meses, eu tava tremendo já. Então, sente falta mesmo, né, cara? Muito, muito. E que legal, cara. E hoje você trabalha com os artistas, com os cantores, em que formato, assim? É presencial? É online. Na verdade, eu sei que é online porque tem um artista que eu trabalho, o Renato, ele é aluno teu. Inclusive, eu divulguei hoje aqui, ele falou, cara, eu sou aluno do Márcio e tal. Que Eu falei, legal. caramba, que Que massa e tal. legal, que Então, me legal. conta um pouco mais como que funciona o seu trabalho, cara. Atualmente, até em função da pandemia, não tem outra opção, né, Drew? É tudo online, online mesmo. Desde março de 2020, eu finalizei os trabalhos no estúdio e não tenho atendido ninguém de forma presencial, tudo online. Mas eu já trabalho no mercado virtual há mais tempo. Eu tenho alguns cursos Uhum. online, curso para cantores, curso para formação de professores de canto, e aí professores de canto popular especificamente. E esses cursos eles Legal. já estão aí em vida há pelo menos 7 anos. O curso Os Pilares do Canto, que é um curso para cantores, ele começou entre 2011 e 2013. E aí 2013 efetivamente ele ganhou uma visibilidade grande. Então eu já estou no Legal. online há bastante tempo. Meu canal do YouTube é um dos primeiros a produzir tutorial para dicas de canto. Eu comecei o canal em 2008. Então, é um dos primeiros canais a produzir esse tipo de conteúdo baseado em ciência, falando sobre pesquisa vocal, sobre anatomia, fisiologia. Então, já tem uma carreira bastante grande e bastante longa com relação a isso. Mas atualmente tem o curso Os Pilares do Canto, que é para cantores, e o Pedagogia Vocal,
que é o método Singer Teacher, que é exatamente para professores de canto. Que legal, cara. Bem, já faz um tempo interessante que você está no mercado, né? Sim. E qual que é a tua experiência? Você comentou, né, e tal, mas como, particularmente, você acha que o presencial é melhor do que o online? O online, ele traz quais tipo de facilidade? O que você acha, cara? Eu acho que nesse momento, no momento que nós estamos vivendo com relação à pandemia, você não tem muitas opções e eu vejo que a única diferença entre o presencial e o online é a falta de costume da pessoa que recebe esse tipo de material. Simples assim. Quais são os prós e Perfeito. contras? Se você tem uma internet que é ruim, que não é de qualidade, então você tem um super contra aí, que é o vídeo que vai travar, o áudio que vai picotar. E isso tem uma relação com o tipo de internet que você possui. Agora, o material que você vai receber presencial e o online, ele basicamente é igual. É o mesmo material. Pensando em um curso online, como é o caso, por exemplo, do meu curso Os Pilares do Canto, são aulas gravadas. Então, você entra no site e você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, né? Porque aquele material está lá disponível para você. O curso ele tem a vantagem de ser vitalício. Então, diferente de uma aula de canto presencial, que você sai da sua casa, pega um ônibus, pega o seu carro, gasta gasolina, gasta tempo. Se for aqui em São Paulo, então, ferrou, porque você vai gastar pelo menos 1 hora para chegar onde você precisa. Então, você tem tempo, gasolina, desgaste de locomoção, e aí você chega lá, assiste a aula. Só que se você não tirar todas as dúvidas naquele momento e voltar para casa com dúvida, já era. Só depois de uma semana para você tirar isso. No curso online você não tem isso, né? Porque você tem a aula lá Sim, gravada e você pode assistir a mesma aula 1 milhão de vezes até tirar sua dúvida. Então, talvez nesse perfeito. caso, eu acredito que hoje em dia o curso online ele é muito melhor. A gente tem faculdade online, pós-graduação online, então todas as modalidades de formação estão migrando para essa plataforma. Não tem como fugir mais, né? Pois é. E eu pergunto isso para você porque eu, quando comecei a desenvolver projetos online também, eu tinha essa reticência. Uhum. Cara, não, mas eu não vou atender músicos online, qual é a graça? Só que eu acabei entrando por ver uma grande oportunidade de impactar mais pessoas, porque a gente sabe que, pô, eu moro em Curitiba, a gente está aí a 400 e poucos quilômetros de distância. Aham. Curitiba tem, sei lá, 2 milhões e poucos de pessoas. Existem X mil músicos. Eu sei que existe uma infinidade muito maior no Brasil inteiro de músicos que querem lançar seus projetos, querem lançar nos streamings e não consegue. E eu, por alguma reticência que, sinceramente, não faz sentido hoje mais para mim, eu falo, não vou entrar no online, eu não vou entrar no online. E, cara, hoje eu vejo que é um universo tão massa que a gente consegue impactar pessoas do Brasil inteiro, até do mundo inteiro, né? É. Tem gente que pode estar em Portugal, inclusive eu trabalho com pessoas de Portugal, da Bélgica, e tá ali. É como se, óbvio, tem o fuso horário ali, né? Claro. Mas é, é interessantíssimo. E eu comecei a trabalhar com os alunos que eu tenho de forma online e da mesma maneira que você tem o teu curso ali, eu também dei algumas coisas que são básicas, como registro de música, como planejamento de lançamento, cronogramas, templates de cronograma de lançamento, etc. E está tudo gravado, a pessoa pode acessar isso quantas vezes ela quiser. E como você falou, se ela vem, antes eu fazia mentoria presencial, se ela vem, tem uma mentoria comigo, eu fico lá 1 hora e meia, 2 horas com a pessoa, passo o que eu passo, nunca mais ela vai ter aquilo, a não ser que ela pague de novo. Exato. Então, eu hoje mudei completamente o meu pensamento de alguns anos atrás. Uhum. Né? E eu te perguntei justamente para ver esse feedback da tua parte também, mas que massa que é muito similar aí, né? É muito legal. E a gente E. não pode esquecer, desculpa te interromper, que o online ele tem duas vertentes, né? Porque ele tem o curso gravado, como é o caso desse curso que eu acabei de falar, mas você pode fazer online ao vivo aqui, do jeito que a gente está fazendo.
Eu lembro que a minha primeira experiência com aula de canto virtual foi justamente em mais ou menos 2009, 2010, que eu comecei a dar aula para um casal brasileiros que moravam no Japão. E Olha só que massa. foi a primeira vez que eu dei uma aula virtual. Eu usava inclusive o Skype, que muita gente hoje nem utiliza mais. E nessa época você não tinha muita opção de saber como trabalhar, como que eu uso, como que eu dou uma aula de canto ao vivo, só que online, para a pessoa que está lá do outro lado Uhum. do mundo. E aí eu tive que criar Uhum. as minhas próprias ferramentas, a minha forma de entender. Tem a questão do delay, né? Porque quando você toca aqui até chegar o Uhum. áudio para a pessoa, isso tem um tempo. Então a primeira coisa foi entender que, putz, não dá para eu pedir para a pessoa cantar enquanto eu toco. Eu tenho que gravar o material, Uhum. envio para ela e ela Uhum. faz lá para eu ouvir. Então esse tipo de estratégia você vai Perfeito. entendendo com o tempo, né? Eu percebo que muita gente que ainda tem uma certa desconfiança com relação ao online, um certo preconceito, é muito mais por falta de experiência com o próprio contexto virtual, só. Mas a hora que experimenta, cara, a pessoa fala, putz, não tem outra forma, é isso. Sim, exato. E é interessante isso porque quando eu comecei a desenvolver esse meu programa, eu chamo de programa Aceleração Musical porque ele não é um curso somente, tem toda uma dinâmica dentro do programa. E eu fiquei nessa dúvida, eu falei, cara, mas eu não quero fazer um curso somente com aulas gravadas, porque eu gosto dessa troca. Tanto é que, cara, hoje eu vou fazer 3 lives. Já fiz uma de manhã, tô fazendo agora com você, e às 8 tem outra live. Eu adoro fazer Que isso. legal, Óbvio, é desgastante, mas eu gosto de ter essa troca legal. ao vivo. No final das contas, são seres humanos, não são números, né? Lógico, São seres humanos. lógico. E eu falei, cara, como eu consigo trazer isso, essa proximidade que o presencial tem, né? Você está com a pessoa aqui do lado, né? Uhum. Tem essa troca. Eu pensei, como que eu consigo trazer isso para o meu programa? E eu, toda semana, toda quarta-feira, no caso foi ontem, eu mando um link pro pessoal. Galera, vamos lá, eu vou tirar todas as dúvidas de vocês. Eu fico 1 hora e meia, teve vezes que eu já fiquei mais de 3 horas tirando dúvida do pessoal lá do programa. Adri, eu tô com essa dificuldade, então vamos fazer junto aqui e tal. Então eu acho que tem que ter uma adaptação do ser humano para o digital. Hoje em dia é inevitável, tem que existir, né? Não tem outra opção. Uhum. Só que também, no caso, nós, né, que estamos promovendo algum tipo de transformação na vida de outros músicos, a gente também tem que buscar essa familiaridade, né? essa conexão mais profunda. E é isso que você comentou, né? De tentar trazer isso de uma forma mais natural possível, enfim. Sim, sim. Então, que legal. Deixa eu fazer uma pergunta, cara, com relação até ao teu método, o jeito que você trabalha com a galera. Uhum. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um seguidor meu que tem lá seus 20 e poucos anos, está começando na música e está inseguro em começar a cantar, em começar a gravar, desenvolver o seu projeto. O que você falaria para essa pessoa que está começando? Qual seria a primeira dica que você daria para ela, para que ela conseguisse de alguma maneira destravar a sua voz? Qual a primeira orientação que você dá? Então, ó, a primeira coisa que precisa ser entendida, talvez, Drew, o próprio cantor ele precisa saber o que trava ele. Porque às vezes, sei lá, é uma pessoa que precisa de um pouco mais de potência na voz, e aí potência, diga-se, mais volume, maior projeção, mais capacidade de ampliar esse som, de fato. Ou tem pessoas que vão ter dificuldade com as notas agudas. Então, o cantor ele precisa entender essas dificuldades. O que te trava? É o primeiro ponto. Porque fica muita gente nessa questão de imitar o outro cantor. A maioria das pessoas começam muito por aí. Eu quero cantar como fulano de tal. Eu quero ter o vocal do cicrano. Sabe como é? Então as pessoas ficam muito em Sim. busca da voz do outro e não prestam atenção nas suas próprias dificuldades. Então, talvez, a primeira coisa a se prestar atenção é o que você sente da sua própria voz. Como é que você percebe a sua própria voz?
E muitas vezes a gente não olha para isso. A gente fica sempre na comparação do outro. Ah, fulano de tal tem um agudo super ultra mega. Ou, puxa, aquele cantor que eu gosto tem uma potência de voz, tem um volume de voz que eu gostaria de ter. Mas o próprio cantor não sabe quais as limitações que ele tem. Então, o primeiro passo é isso. É perceber. E, cara, desculpa interromper, mas como que a pessoa consegue identificar isso? Fácil. Grava e ouve. Grava e ouve. Boa, legal. Não tem melhor conselheiro do que o gravador. E qualquer celular hoje em dia tem gravador, tá? E aí é legal avisar de antemão. Você vai gravar e você vai achar tudo um lixo. Porque existe uma questão da audição interna e externa. Quando a gente canta ao vivo, a gente ouve de duas formas, pelo ouvido interno e pelo ouvido externo. Então é o som que você conhece e você acha super legal. Agora quando você grava, você só ouve pelo ouvido externo. E é um som completamente diferente para quem não está acostumado. E eu descobri isso. Então, Ah, quem canta, então, sempre pensa que sua voz é mais bonita do que realmente é. eu não diria que é mais bonita do que realmente é. Eu diria que ela não está 100% acostumada com a voz. E eu descobri isso na época da escola, muito antes de pensar em cantar, em ser professor. Eu lembro que eu era moleque no colégio e a gente tinha que fazer, tinha um grupo, precisamos entrevistar uma pessoa e eu entrevistei gravando as perguntas e as respostas. E aí passou, sei lá, 15 dias, fui ouvir aquela, era fita cassete ainda, olha só que louco. E aí quando eu ouvi aquele bate-papo, eu falei, galera, vocês trocaram a fita com outra pessoa, vocês gravaram com outra pessoa? Porque esse que está gravado aqui não sou eu. Acho que deu uma Acho que tem uma travadinha. travadinha. É, tá voltando, eu Deu. acho. Acho que. Aí, Aí, voltou. voltou. E foi nesse momento que eu Show. fui procurar justamente ajuda, porque eu achava a minha voz aguda demais. Aí eu fui procurar uma fono. Eu já fazia aula de canto nessa Hum, época, mas não cantava profissionalmente. E aí fui procurar uma fono para ela deixar a minha voz mais grave. Eu falei, putz, eu tô achando a minha voz muito afeminada. Eu quero uma voz grave, de homem, pesada, encorpada. E aí foi que eu comecei de fato essa história toda com a técnica vocal. Mas, legal. voltando ao assunto, o primeiro lance é grava. E por mais estranho que pareça a sua voz, ouve, grava, analisa, entende, grava de novo, ouve mais uma vez e aos poucos a pessoa vai se acostumando com aquele som. E a partir desse momento ela vai começar a identificar problemas, defeitos, coisas boas até, mas gravar é um ótimo conselheiro, até para entender essa Legal. percepção da própria voz. Que legal. E a partir do momento que, por exemplo, vamos supor, né? Esse meu seguidor aí que, porra, beleza, consegui até identificar o que me trava. Eu percebi que, cara, minha voz é meio rachada, meio estridente demais. Aham. Identifiquei isso. Depois desse momento, o que ela tem que fazer para começar a ajustar isso? Existem exercícios, óbvio que cada, cada ponto que trava ela, por exemplo, a voz muito estridente, voz muito aguda, voz muito grave, né? Tem várias possibilidades de ajustar, mas qual é o próximo passo, depois que a pessoa identifica o que trava ela, qual é o próximo passo para trabalhar isso aí? O mais legal, talvez, de quando a pessoa consegue identificar esses pontos que ela tem de fraqueza ou necessidade de melhorar é justamente isso, Drew. Porque ela vai começar a buscar informação especificamente para aquele assunto. Diferente de uma pessoa que vai para a internet e Boa. começa a assistir 1 milhão de vídeos em lugares diferentes, falando sobre vários assuntos aleatórios, essa pessoa que consegue desenvolver o que a gente chama de propriocepção, que é justamente isso, né? A percepção de você e da sua própria voz. Quando a pessoa consegue Legal. desenvolver isso e identificar que tem uma voz rachada demais, ou tem uma voz que é muito metálica e eu não gosto disso,
ela vai começar a buscar informação sobre esses assuntos específicos. E isso é legal, Boa. porque por mais que ela visite, sei lá, 50 canais diferentes, ela vai buscar sobre o assunto que ela percebe que precisa melhorar. E isso é legal pra caramba. Boa. E aí o avanço é muito mais rápido, né? Do que você ficar Lógico. pesquisando um monte de coisa aleatório que não vai te levar para onde você quer realmente, ou para onde você precisa ir, né? Exato, exato. Acho que a vantagem é justamente isso. Eu percebo muita gente na Legal. internet assistindo tudo de todo mundo, com 1 milhão de Uhum. informações, mas na hora de fazer, a pessoa não sabe o que fazer. Justamente porque ela tem tanta informação, ela tem uma bagagem tão grande, que na hora de colocar em prática ela não sabe como aplicar aquilo. E isso é muito importante. E Sim. aí sim entra a necessidade de uma metodologia, a necessidade de um curso, de um treinamento, tudo que seja dividido, organizado, justamente para facilitar esse processo, né? Perfeito, cara. Perfeito. Maravilha. E, bem, se eu pudesse resumir aqui o que a gente tá conversando, para uma pessoa que quer se destravar na voz, no canto, para desenvolver a sua carreira, conseguir realizar o seu projeto, é primeiro identificar o que te trava realmente de cantar. Aham. Será que é uma vergonha? E pode ser algo que seja relacionado mais psicologicamente até do Total, que, né, uma técnica específica, total. né? Então, o que te trava realmente, né? Tem que se questionar. E o exercício que você propôs aqui é o quê? Grava, escuta, né? E pode ser até que o que te trava é uma falta de performance, interpretação também, né? Sim. Então, é uma infinidade de coisas, né? E depois que você identificar o que te trava, você tem que aprofundar nesse ponto e não em outros pontos. É nesse ponto que tem que se aprofundar. Resumir bem? Exatamente isso. Porque você não vai conseguir corrigir algo que você não sabe que existe na sua voz. Começa por aí. Por isso que perceber as coisas que estão acontecendo com você e não simplesmente ficar comparando a sua voz com a voz do outro, vai te ajudar. Eu percebo muita gente nesse caminho, eu fico comparando a minha voz com a voz do outro. Só que a gente esquece que, primeiro de tudo, toda voz tem alguma coisa boa. Isso já é legal pra Uhum. caramba. Porque a voz é como uma impressão digital, alguma coisa boa tem aí. E você tem que encontrar. Uhum. Ficar comparando a voz com a outra, com o outro é ruim, porque a gente esquece de lembrar que aquela outra pessoa que já está fazendo tudo lindo, maravilhoso e de forma profissional, ela já tem uma história, ela já tem um background gigantesco, gigantesco que a gente nem faz ideia. A gente não sabe tudo que a pessoa já Uhum. estudou, que ela pesquisou, que ela treinou, que ela ensaiou, os nãos que ela levou, as pessoas que já Uhum. criticaram. A gente só olha aquela voz linda, maravilhosa. Mas por trás daquilo tem uma história. Então ficar comparando a sua voz, que hoje está começando, com alguém que já está no topo, é muito frágil. Entender a sua própria voz, observar o que você está fazendo, entender o que você tem de bom e quais são os pontos que você precisa fortalecer, é importantíssimo. E lembrando sempre, sua voz tem alguma coisa de boa. Sempre tem. Talvez aquela coisinha que você nem está ligando muito, está falando, putz, eu não sei se isso aqui é legal, talvez isso seja uma pérola ali que vai fazer você se destacar enquanto cantor, enquanto cantora. Perfeito, cara. E isso que você falou agora há pouco é uma coisa que eu levo como uma filosofia de vida até, de não comparar o palco dos outros com o nosso bastidor, né? Exatamente. Então você olha o outro cantor todo, puta, legal pra caramba, cantando, dando um agudo, fazendo um melisma todo, parece que o cara, né, meu Deus, nasceu com aquilo. E no final das contas, se você não olha, não tá olhando para quantos anos, ou quantas horas por dia, durante anos, essa mesma pessoa, né, que hoje está perfeita, né, não, cara, não se frustrou, não pensou em desistir, não Exato. teve desafios, né? Então eu costumo falar isso, que, cara, a gente não pode comparar o nosso bastidor
os nossos sacrifícios com as virtudes de outras pessoas, o palco de outra pessoa. A gente pode comparar nosso palco com o palco dos outros. Uhum. Não sei se é saudável a comparação, mas pode, né? Uhum. É mais saudável do que comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Então, Exato. é interessante isso aí, cara. Ô Márcio, vamos sair um pouco do universo de canto e eu quero ir para um universo diferente aqui. Com relação, cara, eu queria te fazer uma pergunta com relação à importância, você também tem o seu projeto, né? Para você, hoje, 2021, qual a importância que você vê para os streamings na carreira de um artista e de um cantor, cara? Talvez esse seja o momento para o artista independente mais importante da história. Por que eu falo isso? Olha só. Por que eu falo isso? Porque a gente está no mesmo patamar de uma Lady Gaga, por exemplo. Óbvio que com a diferença dos milhões, mas o que ela tem de possibilidade de divulgar, nós também temos. Que é o quê? É a internet, cara. Tudo hoje é na internet. Onde uma Ariana Grande divulga o som dela? É na internet. Aonde o Márcio Marques vai divulgar o som dele? Na internet. Então as nossas possibilidades estão muito equilibradas. E aí, volta ao que você disse. Não adianta eu comparar o meu palco com o palco da Lady Gaga. Óbvio. Mas a gente está pau a pau com as possibilidades. Então eu acredito que nesse momento o mais importante é a gente saber aproveitar essas ferramentas que nós temos à nossa disposição para vender a nossa arte, para vender a nossa música, para vender o material ou o produto que a gente tem à disposição. Perfeito, cara, perfeito. E eu costumo falar que a internet é uma ferramenta, né? Como você mesmo falou, é uma ferramenta. E tem gente que sabe utilizar muito bem uma ferramenta, né? Por exemplo, um avião. Um avião é uma ferramenta. O ser humano, ele pode utilizar esse avião para visitar o seu parente lá do outro lado do mundo, né? Vamos esquecer dinheiro e tal, e pandemia, porque não pode viajar, enfim. Mas você pode pegar um avião daqui de Curitiba e ir lá para Nova Zelândia, do outro lado do mundo, né? Em poucas horas, e conversar com uma pessoa, com um parente teu que você faz 10 anos que não vê. Ou o mesmo avião, essa ferramenta maravilhosa, pode pegar um monte de dinamite, um monte de bomba e soltar em cima de um país lá. A mesma ferramenta, ela fez uma coisa boa e uma coisa ruim. A ferramenta, ela não é boa e não é ruim. Quem usa essa ferramenta, que é o ser humano que faz coisas boas e faz coisas ruins. Exato. A internet é a mesma coisa. A internet, ela pode servir para uma coisa muito boa, né? Que é mostrar a tua música para milhões de pessoas. E quando eu falo milhões, antigamente, né? Quantos anos você tem, Márcio? Eu tenho 41. 41. A gente tem 10 anos de diferença. Vou fazer 31 agora. Legal. Então, nos anos 90, cara, para você chegar para milhões de pessoas, sinceramente, era muito difícil. Sim. Muito difícil. Você precisaria ter um investimento gigantesco, talvez milionário. Hoje em dia, você sim tem que ter um investimento, tudo na vida tem que ter um investimento. A gente está falando de uma carreira musical, de um projeto, de um trabalho, né? Então, tem que ter um investimento sim, mas para você impactar milhões de pessoas é muito mais fácil, mais rápido, menos custoso, mais barato, por causa dessa ferramenta maravilhosa que se chama internet. Exato. Né? E hoje, um dos braços da internet são os streamings. Só complementando o que você falou aí, magistrosamente, os streamings hoje popularizou a música mundialmente. Né? Popularizou. Como você... Deixa eu só esperar você voltar aqui, que eu te dei uma travadinha. Voltou. Show de bola. Voltou, aí. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Show, beleza. Então, os streamings, eu concordo 100% com você, é uma ferramenta que hoje todo músico, todo cantor, né, tem que ter à sua disposição e tem que saber utilizar. Não adianta saber que existe, mas não saber utilizar, né? Porque é a mesma coisa que ter um avião parado ali à sua disposição. Né? A internet é popular hoje, né? Que massa, cara. E por que você acha? Porque, assim, muitos músicos, muitos cantores
querem fazer seus lançamentos, querem ter o seu projeto rodando no mundo por aí, né, nos streams e tal, mas não é todo mundo que tem. Não é todo mundo que consegue ter. No teu ponto de vista, até vestindo o chapéu aí de cantor agora, né? Tá. Por que você acha que alguns artistas não conseguem lançar suas músicas da forma correta? Quais são as dificuldades que você acha que os profissionais têm em divulgar suas músicas, cara? Drew, tem muito artista ainda, e tem muita gente boa por aí, tá? Mundo afora, que não consegue sair do lugar. Porque tem muita gente que ainda espera o famoso contrato da gravadora. Tem muito artista que ainda fica lá sentadinho, tocando no sofá, tocando lá no churrasquinho, achando que alguém vai bater na sua porta e vai falar, escuta, tem um cantor aí que toca, eu tô a fim de contratar alguém, que tal se fosse você? Não vai rolar. Não vai acontecer mais isso. Hoje em dia, para você ser chamado por alguém, por alguma gravadora, se você quiser encontrar um administrador para sua carreira, você primeiro precisa fazer a sua audiência. Você primeiro precisa aparecer na internet. Você primeiro precisa lançar o seu som. Não é o oposto mais. Essa coisa de ficar achando que eu vou ser um cantor, vou colocar um vídeo, vai virar 1 milhão de views, vou bombar, e aí alguém vai aparecer na minha vida. Esse conto de fadas já era. Isso acontece uma vez a cada 1 milhão, e se você for rico, se você for filho de algum rico ou famoso, é muito mais fácil. Agora você, na vida real, ser humano normal, bora trabalhar, cara. Bora trabalhar e correr atrás. E eu diria que talvez a maior dificuldade para quem não faz essas coisas acontecerem é que as pessoas não buscam conhecimento. As pessoas têm preguiça e acham que apenas cantar bem ou tocar bem é o suficiente. Não é mais. Nós não estamos mais nessa era de achar que ser um bom vocal é suficiente para fazer a sua música chegar no público. Você precisa entender de repertório, você precisa entender de roupa, de carreira, de marketing, de visual, de gravação, de estúdio. Você precisa conhecimento, senão a coisa não acontece. Perfeito, cara. E olha só, essas duas coisas que você falou aqui, né? Desde a preguiça de buscar conhecimento, e desde também da espera por um milagre, né? Parece o nome do filme. Elas meio que se misturam, né, cara? Elas meio que se misturam. Talvez a pessoa, por preguiça de buscar conhecimento, ela fique esperando o milagre acontecer na sua vida, né? Então, eu acredito que isso serve para qualquer profissional do mercado musical, né? Para músicos, para produtores musicais também que trabalham com outros artistas, porque eu vejo também que tem muito produtor, e eu sou produtor musical também, então eu tô falando da minha classe também, mas eu vejo muitos profissionais que esperam, não, cara, eu vou fazer esse hit aqui, essa música vai bombar, porque eu coloquei um synth que o Justin Bieber usou na último clipe dele, na última música dele, e vai bombar. Pô, meu querido, não é isso. Não é porque o cara colocou um synth legal que vai bombar na tua música também, não é isso. Então eu acredito que esse mal seja um mal meio que generalizado, porque existe um folclore ainda, e eu sou uma pessoa que eu tô cavocando isso para um dia essa praga sumir do meu jardim. Não sei se vai acontecer isso, mas eu faço isso. Né? Porque, cara, não existe essa questão, um dia vamos descobrir. E a mesma coisa do artista que lança sua música e começar a colocar culpa ou na plataforma, ou no algoritmo, ou no público. Não, o público não entendeu minha música. Não, o algoritmo do Instagram, não sei o quê, ou a playlist editorial não me identificou ainda. Não, é você que não está fazendo o seu trabalho bem feito. E tá tudo bem, não tô julgando, você é um não sei o quê. Não, tá tudo bem. Por isso, dessa importância que você falou de buscar conhecimento. Só está na mão do profissional. Sim. A minha evolução só está na minha mão. Eu não preciso depender de ninguém. Hoje em dia, que a internet, ela popularizou. Nos anos 90,
Cara, eu nasci nos anos 90, então eu não posso falar que naquela época era diferente, porque eu não vivi, mas pelo que eu já estudei, já vi, conversei com profissionais que estavam na atividade naqueles anos, eles falavam, Rodrigo, naquela época, era a chance de você ser descoberto por uma gravadora era muito maior, tá, do que hoje. Uhum. Por mais que hoje, primeiro porque hoje existe infinidade de músicos, mais músicos do que antes, né? E antes não tinha outra forma das gravadoras ganharem dinheiro do que senão caçando mesmo. Sim, sim. Só que hoje a forma das gravadoras caçarem, elas não vão no barzinho, não vão. É muito mais fácil ela olhar um Spotify e ver qual que é o top 10, qual que é o top 100 do Brasil, qual que é o top 100 do estilo musical, e através dos streams, através de uma rede social como o Instagram, por exemplo, ou o canal do YouTube, ver as pessoas que estão se destacando e começar a pincelar essas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo bem breve aqui de um artista que eu acompanhei durante anos, que é o Fabinho K. A gente fez, eu tocava com ele, inclusive, tal, a gente fez vários trabalhos juntos e ele começou a se destacar. Ele é um profissional muito dedicado, muito sério no que faz, e ele começou a se destacar, começou a lançar suas músicas, começou a ter uma repercussão muito boa. No primeiro lançamento que ele passou de 1 milhão de plays, ele assinou um contrato com um selo do Midas, que é uma gravadora ali do Rick Bonadio e tal, uma das maiores, se não me engano, do Brasil. Só, não vou falar que só, né, mas foi depois que deu essa virada de chave que ele conseguiu se destacar no mercado, né, através do seu trabalho, do seu conhecimento, das suas estratégias, que as portas se abriram. E não estou falando que hoje ele é famoso mundialmente, não, mas hoje ele já consegue fazer seus lançamentos, né? Inclusive está para lançar uma música agora recentemente, consegue fazer seus lançamentos, consegue ter uma repercussão, consegue ganhar dinheiro através dos streams, que isso é muito importante. Legal. Mesmo em tempo de pandemia, que não tem show, ele está vivendo legal ali, está conseguindo gravar suas músicas, está conseguindo se desenvolver, mesmo sem show. Uhum. Né? E coisas que muitos profissionais, artistas que eu conheço, sentiram um baque muito tremendo quando a pandemia veio, que secou, né, uma fonte de receita, muitas vezes a principal, e talvez cerca de 90%, 100% da sua receita foi secada, porque não sabia utilizar o digital, né, a internet, essa ferramenta que a gente está falando. Óbvio, vários amigos meus que se encaixam nesse padrão, muitos deles, eu percebo, muitos não, tá, mas alguns, os mais sérios, vou assim dizer, eles, na hora, viraram para o lado certo. Não, eu preciso trabalhar com digital, preciso lançar minhas músicas, preciso fazer meu trabalho. E alguns conseguiram, sim, avançar, lançar músicas e etc. Uhum. Então, tudo isso que você comentou sobre o cara preguiça de buscar conhecimento, esperar que uma gravadora venha bater na porta, isso aí é coisa do passado. E a preguiça de buscar conhecimento, acho que nunca, né, na história foi algo que era aceitável. Mesmo músicos que lá nos anos 90, que a gravadora batia na porta, eles não tinham preguiça de buscar conhecimento, eles não tinham preguiça de ir atrás, de correr atrás do seu sonho, né, de estar em bares tocando e etc. Uhum. Então, fez muito sentido isso que você comentou aí, acho que faz sentido pra caramba isso aí, legal, cara. Legal. E, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. O teu projeto, como que é o teu projeto solo hoje? Em que pé que tá? Como que funciona? Eu quero conhecer mais. Então, eu comecei a lançar o meu material final de 2019. Eu já tinha algumas coisas gravadas. Eu já tinha outras engavetadas lá há muitos anos. Comecei a tirar esse material e comecei a remodelar, tirar coisas que faziam sentido, modificar outras, voltar a compor, que é um exercício que eu tinha parado completamente. Aí, final de 2019, lancei o primeiro single. Início de 2020, eu comecei a lançar outros. Lancei também um EP com 3 músicas, que chama Inside My Skin, que tinha uma temática muito dessa coisa de quem é você mesmo por baixo da sua pele, quem é você quando você está sozinho, quem é você quando você pode revelar para o espelho a sua verdadeira imagem. E aí fui gravar clipe, fui montar esse projeto, lancei também algumas coisas em português e agora estou num processo de gravação que vem desde o ano passado. Estou agora finalizando um clipe que, creio eu, a gente consiga
gravar até o final do mês, porque com a pandemia está muito complicado, muito complicado. Reduzir a equipe. Ano passado, durante o início da pandemia, eu já gravei outros 2 clipes, o clipe de Storms e o clipe de Out of This Loneliness, já com uma equipe muitíssimo reduzida, e aí tem uma dificuldade tremenda, né? Porque todo mundo tem que fazer um pouco de tudo, então você tem que atirar para todo lado. Eu fui produtor, eu fui agente das pessoas, fui buscar bailarina, fui buscar coreógrafo, fui buscar maquiador, então você tem que fazer um pouco de tudo. E nesse momento estou de novo em fase de gravação do clipe novo. A música se chama Outro Amor, produzida pelo Daniel Vex, que é o parceiro da Pitty. E espero que a gente consiga lançar isso até o final do mês, quem sabe abril. E tem outras coisas aí surgindo também. Que massa, que massa. O trabalho do artista, ele é... Eu observo que é como se fosse eu ia falar um monstro, mas monstro é uma palavra meio feia, mas é um organismo vivo. É um organismo vivo, porque ele vai se adaptando à atualidade, ele vai se transformando, crescendo, se desenvolvendo, e quando vê, ele já começa a criar uma coisa meio que orgânica ali, ele vai com as próprias pernas caminhando, né? Às vezes sai do controle, e às vezes é bom sair do controle, porque cria algo meio que único, né? Então, eu vou acompanhar o teu projeto, quero conhecer, quero ouvir quando você lançar esse som, legal. esse clipe daí. Tá bem bacana. Eu acho que o mais legal da carreira do artista independente é um pouco disso, né? A gente precisa criar soluções. De cara, eu já não curto muito a ideia quando alguém fala pra mim, não dá pra fazer isso. Não dá pra fazer isso, pra mim, já é a premissa da preguiça. Porque se a pessoa já diz, não dá pra fazer, ela não vai procurar possibilidades. Ela não vai procurar solução. Ela nem quer fazer. Ela não tá afim. Então eu acho que a vantagem do artista independente é um pouco disso. A gente cria, a gente corre atrás. Tem muita gente que ainda acha que estar numa gravadora é a solução para todos os problemas. Nem sempre isso é verdade. Porque às vezes você fica preso. Você tem possibilidades restritas. O artista independente não. Ele pode fazer o que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer, do jeito que ele quer. Então, tem que correr atrás, tem que produzir. Perfeito, cara, perfeito. Eu queria, já que a gente está falando sobre lançamento, eu queria, antes de pedir para você deixar uma mensagem para a galera que está começando na música, cantores que estão aí nesse processo de desenvolver seus projetos. Eu queria deixar um recado para o pessoal e para você também, Márcio, que entre os dias 22... Eu desenvolvi desde 2011 que eu trabalho com música. Mais precisamente, em 2015, eu comecei a fazer os meus primeiros lançamentos de bandas que eu tive, de artistas que eu acompanhei. Desde 2015, mais ou menos, até hoje, 2021, eu fiz vários lançamentos não deram muito certo, alguns deram muito certo, né? Enfim, eu me orgulho, inclusive, de trabalhar com bandas aí que, por exemplo, a banda Voraz, que já passou de 3 milhões de plays nos streams, outros artistas que começaram do zero e já passaram no primeiro lançamento de 190 mil plays, trabalhando de uma forma, óbvio, que hoje é muito claro para mim, mas quando eu comecei, em 2011, eu não fazia ideia de como fazer um lançamento nos streams, como trabalhar com isso, né? Que é um universo diferente. Desde de lá, 2015 até hoje, eu venho desenvolvendo, faço lançamentos, estou trabalhando isso diariamente. Inclusive, eu acabei de receber uma mensagem aqui de uma artista que eu vou fazer o lançamento semana que vem dela. Preciso depois conversar com ela. Então, a gente está fazendo lançamentos frequentemente. E desde 2015, de maneira assídua mesmo, eu comecei a desenvolver um processo, vou até dizer de uma metodologia de lançamentos, que é, basicamente, tá? Eu comecei a identificar tudo que deu certo em lançamentos que eu já tinha feito, estou fazendo, que eu vou validando esse método a todo momento, e via coisas, obstáculos, problemas que eu encontrava na frente, e em todo lançamento eu tinha que tirar eles da frente. E eu fui desenvolvendo isso desde 2015 até hoje, já passaram 6 anos aí,
E eu ensino, eu mostro qual é esse processo, tá? Dentro, não só mostro, como eu ensino, aplico em projetos de alunos meus, que eu tenho um programa de aceleração musical. O nome do programa é Aceleração Musical. Legal. Só que esse programa é pago. Ele é um programa pago. Só que, recentemente, umas 3 semanas atrás, eu falei, cara, e se eu entregasse esse método em um evento gratuito? Até por conta da pandemia que a gente está fazendo, e, né, que está acontecendo, falta de acessibilidade financeira, eu falei, cara, vou fazer isso. E eu desenvolvi um evento gratuito, né, não vou cobrar nada. Eu chamei de Semana Milhão nos Streams, que é uma semana do dia 22 até o dia 26 agora de março, onde vou fazer algumas aulas dentro dessa semana e vou entregar alguns tutoriais e alguns materiais de apoio mostrando quais são essas estratégias, como que funciona esse método, para que a pessoa que esteja assistindo, participando do evento, porque não vai ser uma aula onde a pessoa vai ver e vai anotar e vai sair da... Não, vai ser uma coisa dinâmica, didática e mão na massa. Boa. Então, eu desenvolvi estou terminando de escrever, desenhar todo esse evento, mas eu vou abrir todas as estratégias que eu aplico e dão resultado, e vou mostrar também as coisas que o músico, o artista, ele tem que tirar da sua frente para que ele não seja um enrosco na sua carreira, no seu lançamento. Porque existe muita coisa. Os músicos, enfim, que me acompanham, produtores, enfim, profissionais do mercado, muitos deles querem chegar a 1 milhão de plays, 2 milhões de plays, porque eles sabem que isso é possível, né? Porém, eu falo assim, cara, você já conseguiu? Não consegui. Então, se você tenta e não consegue, é porque você está fazendo alguma coisa de errado, né? Então, primeiro de tudo, você tem que tirar as coisas que estão fazendo de errado para livrar o caminho e aí começar a aplicar as coisas certas para andar na direção correta. Sim. Basicamente, eu vou entregar tudo isso dentro desse evento. Então, eu quero convidar todo mundo que está assistindo aqui, tá? Para se inscrever. É um evento gratuito, tá? Um evento gratuito, não vou cobrar nada para mostrar isso. Poderia, mas não vou. Para se inscrever, é um evento gratuito, então vai lá depois que terminar a live, vai lá na minha bio, clica ali no linkzinho, se inscreve, é só colocar o e-mail, tá tudo certo. Você vai ter a possibilidade de entrar numa comunidade onde lá dentro a gente vai mostrar vários tutoriais, vários materiais de apoio, todas as aulas vão estar lá dentro. Então, quero deixar esse convite para todo mundo que está aqui, tá? Inclusive para você, Márcio. E agora eu gostaria de pedir para que você deixasse, cara, uma mensagem pro Márcio de 20 anos atrás, cara. Não. Para um músico que está começando. Essa é fácil. O que você falaria? Essa é fácil. Não engaveta nada, pelo amor de Deus. Vai lá e faz. Faz agora. Caramba. Faz agora, do jeito que é possível, com o que você tem na mão. Não engaveta esperando algum milagre acontecer. Não faça essa besteira. Usa o que é possível agora. Use o que é possível nesse momento. Se você não sabe tudo, se você não canta como você gostaria, se você não toca como gostaria, se você não tem 100 mil seguidores no seu canal do YouTube, não tem problema. Vai e faz o que é possível nesse momento. Amanhã você melhora. Você faz de novo. Repete. E vai melhorando a cada dia. Não engaveta. Não fica esperando. Sabe aquela ideia de... Ai, quando eu fizer assim... Quando eu comprar a guitarra Fender Strato... Para! Faz com o que você tem na mão agora. Vai lá e faz. Boa, cara. Essa é a minha dica. Boa. Que massa. Ó, eu falei do Fabinho um tempo atrás, agora ele entrou aqui na live. Ó. Ah, que legal. Fabinho, fiz a publicidade já do lançamento de você e da Carol, já, hein, cara? Muito bom, depois eu vou querer conhecer o material dele. Entra lá, todo mundo que tá assistindo aí, entre lá depois, vai ter lançamento em breve aí. Então, que massa. Show. Márcio, cara, você não poderia ter falado algo mais pertinente do que isso nesse momento aí, que cara. Bom. Porque muitas pessoas, inclusive eu, já fui um procrastinador, um perfeccionista. De identificar, não, eu não tenho, né, o instrumento perfeito, eu não tenho o jogo de corda, um elixir tal. Mas e daí, cara? Você tem o restante, né? Sim. Tamo junto, Fabinho.
Então, cara, perfeito. Se eu falar mais alguma coisa, eu vou atrapalhar o teu discurso final. Então, eu queria te agradecer, ô Márcio, pelo esse bate-papo super massa, muito gostoso. Obrigado de coração mesmo. Eu que Eu acho agradeço. que agregou muito as pessoas aí, você dando essas super dicas aí de identificar as travas, como resolver isso. Uhum. Acho que vai ajudar. Era meu objetivo trazer um pouquinho de valor para a galera que me acompanha. Espero ter trazido um pouquinho de valor para a galera que te acompanha também. Que bom. A gente está super junto. Obrigadão mais uma vez aí, tá? Cara, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, conversar, bater um papo. Eu acho que essa história de abrir o jogo, literalmente, falar de cara a cara, eu acho isso muito legal. Eu acho muito saudável a gente compartilhar conhecimento. É uma das minhas filosofias logo que eu comecei a produzir material para a internet. É não ficar escondendo, fala, ajuda. A gente está aqui para ajudar. Então, quanto mais informação a gente consegue passar, esse é o caminho. Melhor. É isso aí. Fechou? Tamo junto, meu querido. Vamos que Obrigado. vamos, cara. Grande abraço para você. Tamo junto. Valeu, pra você também. Tchau, Tchau, tchau. tchau.